Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite aí meio nublada de sexta-feira, já tivemos uma chuvinha rápida aqui em Natal, temos agora 27 graus, sensação térmica de 29 graus. Claro, chegando com o tema hoje, olho vivo, não poderia deixar de falar do que o Brasil está vivendo aí nos últimos 5 dias, virou de pernas para o ar, quer dizer... De pernas para o ar, a gente já vive há muito tempo, não é novidade. Desde sei lá quando, esse país parece que perdeu de vez o juízo, está difícil de recuperar. Vivemos num eterno fla-flu e agora os caminhoneiros se acharam aí no direito de impedir o direito de ir e vir de todo mundo. A briga era por um preço mais... baixo de óleo diesel, depois já virou por desoneração lá de óleo diesel para as empresas, está um negócio meio confuso. E é claro que o tema nem poderia passar muito longe desse, porque às vezes as coisas estão aí bem na nossa cara e a gente não quer enxergar. Então o tema de hoje é esse olho vivo, para que a gente comece a perceber algumas coincidências, pelo menos. Marx já dizia, Karl Marx, para quem é de esquerda é um deus, né? Para quem não é, às vezes até tem uma certa ojeriza às ideias, mas ele já dizia que a história acontece uma vez por tragédia e só se repete por farsa. Então a gente tem uns certos acontecimentos rolando aí no Brasil que chegam a assustar, às vezes, para quem gosta de história, para quem vai observando as coisas como vão acontecendo. E esse é um caso. Nós temos aí uma greve que parecia uma greve, mas de repente, eu já disse há muito tempo, greve nesse país não é mais greve. Faz muitos anos que greve nesse país não é mais greve. Greve é manifestação política. Greve não tem nada a ver com condição de trabalho. Me desculpe aí o pessoal que costuma apostar em greve. Mas greve é manifestação política, não tem nada a ver com condição de trabalho, com salário e por aí vai. A gente vê, por exemplo, greve com data marcada para acontecer. Todo ano, quando chega lá, eu já nem lembro qual é o mês, setembro, outubro. Tem a greve dos bancários, né? Quer dizer, todo ano esse povo precisa fazer greve para conseguir um determinado aumento. Então, não é para conseguir determinado aumento, a manifestação é política, né? É o que se imagina. E greve quando a gente estuda lá direito do trabalho, e faz muitos anos que não estuda, até porque não atuo nessa área, mas greve é considerado o último recurso de uma negociação. Aqui a gente abre a negociação com a greve. Eu quero negociar. Então vamos fazer uma greve, vamos parar aqui os trabalhos e aí a gente começa então a negociar como é que as coisas vão ser, muito naquele estilo chantagem, né? A gente poderia imaginar uma greve gigantesca aí como essa dos caminhoneiros, por falta de pagamento, realmente ninguém aguenta trabalhar sem pagamento, mas por aumento de combustível, esse país já viu tanta coisa de 30 anos para cá, nunca se viu greve por aumento de combustível, já se viu até manifestações, protestos por 20 centavos em uma passagem de ônibus. E aqui em Natal parece que aumentou aí 30 centavos, também tá todo mundo de bico calado, ninguém falou nada a respeito. Eu já canso de dizer, melhor protesto que existe é aquele que é feito em outubro, mas o brasileiro é daqueles que prefere passar a vida reclamando em rede social, fazer esses protestos no meio de rua, queima pneu, não sei o quê. Quando chega na hora de votar, a gente se depara... aliás, não é nem na hora de votar, é depois das eleições, quando saem os resultados. Aquele mesmo povo eleito de sempre, esse pessoal que aí se apegou ao foro privilegiado para não deixar seus cargos. Então, eu gostaria muito que o brasileiro concentrasse toda essa insatisfação que tem, tudo, para em outubro, de fato, botar esse pessoal que está todo aí com esse peso da espada sobre a cabeça e que
essa espada não cai porque o foro privilegiado não permite, bota esse povo para fora, né? Não vamos reeleger, mas não sei porque algo me diz lá dentro que nós continuaremos da mesma forma. Então, é meio assustador esse tipo de movimento, porque não é pelo preço de diesel, né? A gente, quando escuta esses caminhoneiros falar, um diz, não, porque tem que baixar, daqui a pouco eles vão dizer que vão querer a metade do preço que tá. Eu também quero. Eu também quero pagar a gasolina como eu pagava lá no Plano Real, de R$ 1 o litro, eu também quero. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Não é tabelando uma coisa que vai resolver. Se é ridículo esse sistema da Petrobras de fazer uma regulagem de seus preços diariamente, e é ridículo, porque nem supermercado regula os seus preços diariamente. Isso aqui não é a época da inflação lá de José Sarney, acho que tem gente com saudade de 30 anos para trás. Tem gente com saudade dessa época que você ia pro supermercado de manhã, tinha um preço, aí já tinha até a profissão de etiquetador, né? O cara ia lá com aquela pistolinha de preço, à tarde botava outra etiqueta nos produtos todinhos, chegava à noite outra etiqueta e assim ia. Todo nesse ritmo frenético de etiquetas. Nem supermercado faz isso. É claro que ele reajusta os seus preços, mas não são todos diariamente. Então, você imagina aí uma petrolífera, a maior, o monopólio do país na exploração aí da distribuição praticamente, né, nas refinarias, é a Petrobras. Dizem que o monopólio caiu, mas continua sendo ela. E é essa empresa que é nossa determinando que os aumentos sejam diários. Aí realmente é para lascar, porque parece que está vendendo pão, mas não é pão não, é um negócio que mexe com a economia inteira. Realmente isso chega a ser ridículo. Mas, como eu ia dizendo, então a gente tem um movimento aí que está já deixando os hospitais sem poder usar seus geradores, vai faltando medicamento em muito canto, faltando alimentos em outros. Eu tô voltando no tempo. Saiu aí nessa semana um slogan criado pelos inteligentíssimos marqueteiros de Temer, dizendo que o Brasil voltou 20 anos em 2, tinha uma vírgula aí, mas quem olhou para a vírgula? Então, parece que o Brasil voltou mesmo 20 anos em 2, eu digo mais, voltou 30. Né? Porque estamos de novo aí com essa conversa de limitar a quantidade de produtos que um cliente compra no supermercado. A gente viu o Carrefour do Distrito Federal com a placa, dizendo lá que os clientes só podiam comprar 5 unidades do mesmo produto. Gente, isso era da época do tabelamento de Sarney, lá da Sunab, a famosa finada Sunab, que cada dona de casa virou uma fiscal do Sarney. As tabelas de preço eram publicadas no jornal, ia todo mundo com essas tabelas fazer compra. E como o empresário comprava um negócio por X e o governo queria que vendesse por X dividido por 2, ele não vendia. Ele preferia tirar da prateleira do que ter o prejuízo no produto. E aí os produtos começaram a faltar. Mas então a gente voltou nessa semana, nesses 5 dias a gente foi submetido a uma máquina do tempo para essa época. E por que eu estou falando tanto em olho vivo? Porque a gente está prestando atenção nessa greve, que para mim não é greve, que é um lockout, que é quando os empresários obrigam seus funcionários a não trabalhar, que cá para nós é muito bom, né? Porque o empresário está pagando o salário lá do povo para não ir trabalhar. Eu adoraria que o meu empregador também fizesse isso. Olha, não venha trabalhar não, porque você vai fingir que está em greve. Você vai fingir que está em greve e vai continuar recebendo seu salário sem dar um prego aí na barra do sabão. Basta dizer que é você que está fazendo a greve. Ora, eu já chamei atenção para isso hoje até mais cedo nas redes sociais. Quem é autônomo, e eu não sei se tem alguém aí escutando esse podcast que seja, mas certamente sabe que autônomo é o seu próprio patrão. Então, autônomo não tem férias, autônomo não tem 13º, autônomo não tem nem... Se ele não contribuir com a Previdência Social, ele não tem nem licença saúde, né? Aquele atestado médico para suprir o seu salário quando ele adoece, né? E olha que o INSS é só a partir do 15º dia. Até lá você que dance. Então, autônomo, o dia que ele não trabalha, ele não recebe. Se ele não recebe, como é que ele vai pagar as contas no fim do mês?
Então, como é que esse povo aí de frete, que estava reclamando que contrata um frete, né, vende um frete por um preço, e aí o diesel sobe, e aí não vale mais a pena fazer aquele frete até o fim. Como é que esse povo que estava reclamando de uns centavos aí no diesel, tá 5 dias parado sem fazer uma entrega, ainda mais com as cargas dentro dos caminhões? Se a carga está perecendo por culpa deles, e aí isso é uma discussão jurídica, porque ele vai alegar que foi o movimento, mas você que se comprometeu a cumprir um determinado prazo e aí cruzou os braços, a carga se perdeu, quem vai arcar com esse prejuízo? Só não é quem contratou o frete, né? Então, não é estranho, minha gente? Não é uma coisa de você botar a pulga atrás. A quem interessa esse movimento de se criar o caos, porque a gente sabe que os piores instintos humanos são aflorados na situação de necessidade, de não se ter o abastecimento correto. Já temos aí notícia do estado de Rondônia, por exemplo, totalmente sem gasolina para abastecimento. Algumas cidades já sem energia. Isso é o retrato de outras cidades no país, mas eu estou falando de um estado inteiro da federação submetido a isso. Imagine quando começar realmente a faltar alimentos, faltar gás de cozinha e todo o resto, porque na maior burrice estratégica desse país, para quem gosta dos militares, né, investiram no transporte rodoviário, a estratégia militar altamente inteligente, resolveu investir durante todo aquele período do movimento militar que tomou poder no Brasil, investiu em rodovias para ser o único meio de transporte de cargas desse país. Um país que tem um litoral enorme, é praticamente do tamanho do continente, e não usa essa via marítima, mesmo os seus rios, para fazer transporte de carga. Não se preocupou em ter suas ferrovias mantidas e aumentadas para transportar sua carga e prefere se submeter à chantagem de inúmeros autônomos, interrogação, né? Será que são mesmo? Aí pelo Brasil afora. Me parece uma coisa muito orquestrada, posso até estar enganada, posso estar aqui com o pensamento de teoria da conspiração, mas vamos prestar atenção nos fatos. A gente falou da greve, tá aí a situação, a impressão que se passa de um governo cada vez mais enfraquecido, né? O governo Temer promete uma coisa, daqui a pouco o Congresso diz que calculou errado lá a desoneração e que não vai poder ser como o presidente tinha dito que ia ser. E o que acontece nas entrelinhas? Vi aí uma notícia do G1, no dia 24, no meio dessa turbulência toda em que está o Brasil, hoje é dia 25, né? Ontem, então, o Senado aprovou as regras, tanto tempo desde a Constituição, o Senado aprovou as regras para eleição indireta, para o caso de um cargo ficar vago aí de presidente e de vice-presidente, os dois, né? Ficarem vagos, faltando 2 anos para o fim da eleição, que aí, no caso, seria por eleição indireta. Já há esse movimento, muita gente aí, eu não posso afirmar porque eu não estou lá dentro, mas muita gente já batendo na tecla que já tem até nome para assumir, que seria mesmo Rodrigo Maia. Tem outras pessoas lá do Congresso se articulando para uma eventual queda de Temer. A gente começa a ver Forças Armadas sendo chamadas para tirar caminhão do meio da rua e todo esse caos gerado, a gente já começa a botar um pé atrás em relação a isso. Aí querem mais? Ontem eu estava lendo a Tribuna e tem uma coluna chamada Poder em Jogo, da jornalista Lídia Medeiros, tudo foi ontem, ó. E saiu, eu vou ler a nota como está aqui, para não parecer que eu estou aumentando ou diminuindo, né? A nota se chama Novo Regime em 2023. Por favor, escutem aí com atenção. Com muita discrição, avança a aliança do ministro Gilmar Mendes, do STF, com a cúpula do Senado, para iniciar o ano legislativo de 2019, deslanchando a votação da emenda à Constituição que institui o sistema semipresidencialista no país. Se aprovado, a partir de 2023, o governo passaria a ser composto por um presidente e um primeiro-ministro.
O autor da proposta de emenda é identificado como, abre aspas lá na nota, cidadão Gilmar Mendes, fecha aspas. Mas sabe-se que foi conduzida em parceria com Michel Temer, também professor de Direito Constitucional. Porque quem não sabe, Gilmar Mendes é professor, autor de livros, inclusive eu tenho até um livro aqui de autoria dele. O texto prevê que, assim como a União, estados, Distrito Federal e municípios também tenham seus primeiros ministros. Um dos auxiliares de Gilmar na preparação do projeto foi seu ex-chefe de gabinete no STF e ex-secretário-geral no TSE, Luciano, bom, em inglês seria Fuck, um sobrenome bonito para dizer a situação do Brasil. No início do ano, Gilmar conseguiu que Eunice Oliveira nomeasse Fuck para a estratégica diretoria de assuntos jurídicos do Senado. Eunício, que é investigado na Lava Jato, foi além e o promoveu a chefe de gabinete. Aí a gente fica, acabou, né, a nota, a gente fica mais com o pé atrás quando vê uma movimentação descarada dessa de Gilmar Mendes. Gente, eu acho que ou o Brasil acorda que tem que se tomar uma posição contra esse ministro que há muito tempo deixou de ser ministro, ele está praticamente governando esse país, determinando o que é que o legislativo tem que votar, determinando o que é que o executivo tem que fazer, se encontrando com o presidente na calada da noite sem estar na agenda, fazendo aquela palhaçada que fez naquela eleição, aliás, desculpe, naquele julgamento da chapa Dilma e Temer, porque mudou de posição, agora mudando de posição também em relação à prisão na segunda instância. Todo mundo sabe qual é a motivação e está agora se movimentando para dar ao Brasil um novo sistema de governo, chamado aí de semipresidencialista. Uma palhaçada qualquer, isso é um parlamentarismo, né? Vai ter um presidente que é só chefe da nação, mais um para a gente sustentar e que não faz PN, e cria-se um primeiro-ministro, que é quem vai lidar com o Congresso. Quando não tiver maioria no Congresso, ele cai e vem outro. Imagine, vamos ter aí, eu acho que uma média de uns 2 primeiros ministros a cada ano, se não for pior o negócio. Então, a movimentação tem sido essa justamente quando está uma crise dessa aí rolando no país. Aí a gente começa a ler os jornalistas, os bastidores, quando o Temer disse que ia usar as Forças Armadas, o pessoal das Forças Armadas dizendo que não tinha sido consultado, que não tinha combustível para ir atrás, para desfazer essas manifestações. Aí eu não sei se é fake ou não, no Twitter eu vi um general, nem gravei o nome, é melhor nem gravar, falando que eles estavam mesmo do lado dos caminhoneiros, dos empresários, que não tinha que pagar conta nenhuma, tinha que zerar imposto. É até uma imbecilidade falar em zerar imposto. Como é que o país vai viver, vai pagar suas contas, pagar o serviço público? Vai sair de onde o dinheiro vai cair do céu? Se não existe imposto, tem que existir. Claro que a carga tributária no Brasil é alta, é esquisita, é confusa, porque nós temos uma cascata aí, dizem que são 51 tributos, quem é da área, que aí entra imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuição social, as contribuições para as... Bom, vai embora, tem muita coisa aí. Todo dia surge uma nomenclatura nova e isso mais atrapalha que ajuda. Se fosse um sistema fácil, simples, imposto de renda e outro imposto aí de consumo, pronto, dividia o bolo para todo mundo, dividia as responsabilidades. Mas eu bem me lembro aqui das lições do professor Adilson Gurgel na Faculdade de Direito, que dizia, olha, não se preocupem, né? Quando falarem reforma tributária nesse país, a carga vai aumentar, porque só acontece reforma para aumentar a carga. Porque ninguém consegue se entender para simplificar, para diminuir. Não, sempre aumenta. Eu me lembro até, e aí é uma péssima lembrança, a última vez que Flávio Rocha quis ser candidato a presidente, ele lançou a ideia de um imposto único que seria cobrado sobre movimentações financeiras. Seria um imposto de, acho que 1%. Sobre todas as movimentações financeiras seria um imposto, na época até de inflação, que seria mais caro sonegado que pagar. Um imposto simples, pronto, acabou. Todo mundo pagaria isso. O governo gostou tanto da ideia que transformou isso primeiro no IPMF, né, o imposto provisório, esse P era de provisório, depois virou permanente.
sobre movimentações financeiras. Aí alguém disse, ei, peraí, imposto não pode ser criado assim não, tem outra regra, não pode ser vinculado para a saúde. Aí disseram, eita, é mesmo, então vamos mudar. Mudou de nome, mas continuou do mesmo jeito, passou a ser CPMF, né? A contribuição, aí deixou de ser o P de provisório para ser permanente, sobre movimentações financeiras, deixou de existir, mas não se assustem se ela voltar a existir com essa história aí de zero CID, zero PIS, zero COFINS do óleo diesel. Vai sair de algum lugar esse dinheiro que está deixando de existir, porque dizem que em contabilidade não há mágica, sumiu daqui, tem que aparecer ali. Então vai aparecer em algum canto e vai aparecer do bolso da gente. Mas o olho vivo que a gente tem que ter é para essas manobras. Essa semana está muito esquisita no Brasil, né? É gente que negocia, senta, assina e depois diz que não negociou e que não vai sair. É governo se submetendo como refém a uma categoria. É até assustador o presidente da República dizer, não, me dê uma trégua de 3 dias, pelo amor de Deus. Né? É assustador ver um presidente da República fazer esse tipo de declaração. E aí a gente tem toda essa coisa confusa aí, parece realmente envolvendo, claro, interesse. Deve ter gente que acredita, coitado, que está em greve mesmo, por condição melhor aí nos fretes, mal sabe que deve estar financiando coisa muito pior que esses empresários estão pensando para o nosso país. Não nos assustemos com o ritmo das coisas. O roteiro está para quem acompanha e estudou história, o roteiro está assustador. Né? Porque se dá uma ordem de Forças Armadas, as Forças Armadas dizem que não tem como. Hoje já se recuou da ideia. Acabei de assistir esse podcast, até demorou um pouquinho a começar. Acabei de assistir a entrevista coletiva lá do gabinete, não sei nem se dá para dizer que são dos patetas, porque é dos ministros, né? O gabinete de emergência, porque da crise, exato. Anuncia um acordo, no outro dia a gente vê que o acordo foi nada. Aí depois sai a notícia, vai convocar Forças Armadas. Aí vão pra lá e dizem, não é bem assim não, né? É só se precisar. Se precisar o quê, meu amigo? Já tá um estado aí totalmente sem gasolina, outros já acabando. Pronto, Janaína tá me mostrando aqui um tweet da Via Certa Natal, dizendo que a rodovia BR-101 Sul e Parnamirim tá fechada. Quer dizer, como é que o movimento está cedendo se ele está ficando mais forte? Eu não compreendo. Né? Então, aí já essas notícias, então. Eu só fico assim impressionada porque eu vejo um movimento grande de gente querendo apoiar esse movimento dos caminhoneiros. Gente, primeiro, greve. Greve é uma decisão de categoria, mas faz quem quer. O que a gente tem visto nas imagens ao vivo de vários canais quando passam é um grupo de pessoas se postando na frente de caminhões e obrigando os caminhões a parar. Então, o cara não está decidindo se ele vai entrar em greve ou não. Ele está sendo obrigado a parar. Isso é muito diferente. Né? Então, é preciso ficar atento, primeiro para a manobra do empresário, segundo para a manobra desse pessoal esperto, que está doido que não tenha mais eleição, pelo menos nesse ano no país. E uma crise dessa vem muito a calhar. Aí quando você começa a ver uma manobra dessa, que as eleições indiretas já foram regulamentadas pelo Senado, que não tinham sido esse tempo todo, foram agora, nessa semana, ontem, o Senado não tinha mais nada a fazer, fez a regulamentação das eleições indiretas. E ontem também aparece essa nota no jornal, que deve ser de antes de ontem, já desse movimento sorrateiro, reptício, né, subreptício, de Gilmar Mendes com a cúpula do Senado para adotar fazer o Brasil adotar um novo sistema de governo, o país se tornar um parlamentarismo com presidente. Teria um presidente eleito para ser aquela figura decorativa como é a Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, e um primeiro-ministro que era quem ia mandar mesmo, também quando não tiver força no Congresso, cai, e os congressistas votam em outros. Eu até acho, há muito tempo digo, o sistema mais correto para o brasileiro entender de política e de partido seria o parlamentarismo. Mas com essas qualidades que a gente tem de partido, que não sabem nem o que defendem, porque vocês vejam, o PT sempre foi contra a reforma de Previdência, sempre foi contra FMI,
sempre foi contra superávit primário. Quando chegou ao poder, primeiras 3 coisas que fez foi negociar com a FMI, aumentar superávit primário e uma reforma da Previdência que inclusive chegou a expulsar seus parlamentares dos quadros que foram contra, Luciana Genro, aquele deputado Babal, Luiz Helena, foram expulsos porque se mantiveram fiéis ao que o estatuto do partido dizia, as ideias do partido, foram expulsos porque o PT, quando chegou lá, mudou de ideia. Então, a gente não tem legenda partidária de verdade, né? Quando o pessoal vê a possibilidade de chegar ao poder, o discurso muda, aí vira oposição, muda de novo. É aquele que passa a ter a salvação de tudo. Bom, eu até me estendi hoje nesse assunto, espero ter me feito entender nessa teoria e da conspiração, mas pelo pouco que eu entendo das coisas, de movimento, de quem gosta de fazer as coisas na surdina, me parece muito arriscado esse movimento aí de Gilmar Mendes, o movimento do Senado, esse movimento de greve que parece que nada vai saciar esse movimento, a não ser a saída realmente das Forças Armadas para tomar essas ruas e aí com o apoio da população, né? Porque quando começar o caos a tomar mesmo conta, aqui em Natal a gente ainda não está no caos, Natal está sendo uma ilha ainda, mas já Recife já não tem voos. Hoje mesmo eu estava num evento lá na Justiça Federal, nem acompanhei mais, até pelo desânimo, porque o evento em si precisou ter a sua programação mudada, os seus palestrantes mudados, porque não conseguiram chegar em virtude da crise nos voos de abastecimento dos aviões nos aeroportos. Os aeroportos são com os voos praticamente cancelados aí, a depender da cidade, todos os voos cancelados. Então, é grave, é para a população ficar de olho, tem nada que apoiar esse movimento não. Esse movimento não está querendo uma coisa razoável. Preço não se baixa no grito. Preço se baixa, por exemplo, com um movimento muito mais organizado. Vamos combinar, essa semana ninguém abastece no posto da Petrobras, pronto. Aí eu quero ver a Petrobras não baixar seus preços. Na próxima semana o posto é da tal bandeira, ninguém abastece. Assim o consumidor, com a sua força e sem prejudicar ninguém, faz. Mas do jeito que está sendo feito, essa quebra econômica desses 5 dias, o país não recupera mais. E quantas vidas nós não podemos perder por cirurgias que não estão sendo feitas, por abastecimento, por uma ruma de coisa que está deixando de ser feita, por essa intransigência que me parece, como sempre, mais um movimento político e dessa vez muito, mas muito perigoso mesmo, a democracia no Brasil. Não vou nem dar dica de fim de semana, porque eu não sei nem se as atrações vão acontecer ou não. Tá aí a CBF hoje disse que garantiu alguns jogos, 45 jogos do Brasileirão, com séries A, B, C e D, nesse fim de semana, mas pode mudar a qualquer momento. Para se ter uma ideia, o América vai jogar no domingo lá no Barretão, e nem foi treinar no Barretão hoje, porque não tinha como. Não anunciou que era esse o motivo, mas eu estou dizendo o motivo, né? Não foi porque não tinha como, porque a BR lá que leva para Ceará-Mirim, agora eu estou esquecida, acho que é a 406 ou é a 304, a BR que leva para Ceará-Mirim estava com a interdição total. Então como é que ia passar lá para o Barretão para treinar? Então treinou lá pelo CT mesmo, que também tem uma interdição ali em Parnamirim. Não tá fácil não a vida. Natal, por enquanto, ainda está no meio do caminho como uma ilha. Então, não vou nem dar dica de programação a ninguém, porque pode todo mundo dar com os burros na água. É melhor ficar em casa assistindo os próximos lances desse jogo político sujo que tem sido feito no Brasil. E é bom ficar atento para não tomar posição pelo lado errado, porque a movimentação nos bastidores desse tipo de gente aí, de estilo Gilmar Mendes, mostra bem para onde a gente está se encaminhando e parece que estamos gostando de ir para o precipício. Não é assim que deve ser. Bom, só posso desejar um bom fim de semana para todo mundo, esperar que os caminhoneiros, pelo menos autônomos, tenham noção do que estão fazendo e que estão apoiando uma coisa muito ruim para o Brasil, para a nossa democracia, porque depois que se dá poder a esse povo, ninguém quer mais se recolher. Depois que botar o militar para resolver todos os problemas do Brasil,
que não resolve, tá aí a intervenção no Rio de Janeiro mostrando, mas depois que votar, esse povo não vai querer voltar de bom grado para a caserna, tranquilinho, porque a percepção é que Michel Temer é um governante fraco e isso aí acho que é quase 100% da população que pensa. Então é melhor a gente repensar, quem sabe não cai aí uma bênção divina, uma iluminação divina na cabeça, pelo menos dos autônomos, para que esse movimento seja furado e o Brasil retome um caminho mais ou menos até essa próxima eleição, pelo menos. É o que se espera, né? Então, fica o convite aí, se não desligar a internet, não acabar a energia, para domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Sexta que vem, 7 da noite, sobre outros assuntos aqui. Bom fim de semana para todo mundo e até lá.